para falar do matrimônio, do sacramento do matrimônio, a gente precisa entender a vocação natural dos seres humanos. Que o casamento, a união entre o homem e uma mulher, é uma vocação natural. É algo que está ligado à própria natureza dos seres humanos. Desde o livro do Gênesis. Quando Deus criou Adão e tirou Eva de seu lado, Deus não precisou fazer um chamado especial para Adão, dizer: olha, Adão, esta é a mulher que eu preparei para você. Não precisou de chamado nenhum. Deus simplesmente criou Eva, e quando Adão viu Eva, naturalmente ele foi impelido a dizer: esta sim é osso de meus ossos e carne da minha carne. Então foi uma vocação natural. O que houve de sobrenatural ali foi uma ação de Deus na criação de ambos. Ou seja, existe uma ação sobrenatural, que eu vou falar lá na frente, mas a vocação do matrimônio é uma vocação natural. Então, os seres humanos, eles naturalmente têm este desejo de se relacionar, né, com o sexo oposto, o homem e a mulher. E um outro exemplo, para deixar mais claro também, é o nosso pai Abraão. Porque Deus fez um chamado especial para Abraão, mas não foi para ele se casar. Foi para ele se tornar o pai da grande nação. Né? Então, Abrão, que era casado com Sarai, foram chamados por Deus para serem os nossos primeiros pais. Mas para se casarem, eles naturalmente escolheram esta vocação. Né? Então, Abrão se casou com Sarai e Deus chamou de forma especial, e não chamou somente Abrão, chamou também a sua esposa. Então existe uma união que faz com que os dois sejam um. Por mais que seja uma vocação natural, a ação sobrenatural é sobre os dois. Porque quando Deus vocacionou Abrão para ser o nosso primeiro pai, nosso pai na fé, e mudou o seu nome, Deus também mudou o nome de sua esposa. Abrão se transformou em Abraão e Sarai se transformou em Sara. Então existe uma ação sobrenatural na união entre homem e mulher. Mas então o que é esta união entre homem e mulher? Além de ser uma vocação natural, ela recebe a graça de Cristo através do sacramento. Quando Jesus ele institui o sacramento do matrimônio com as palavras, né, não separe o homem o que Deus uniu. Ele instituiu quando ele disse isso, e quando ele morre no alto da cruz, ele realiza essa instituição, porque assim como Adão dormiu e de seu lado Deus tirou a sua esposa, quando Cristo caiu no sono da morte no alto da cruz, do seu lado aberto, do seu peito aberto, saiu sangue e água. Ou seja, saiu a igreja, a sua esposa. Neste momento, Jesus instituiu também o sacramento do matrimônio. Ele realizou este sacramento do matrimônio, mostrando que ele e a esposa têm uma união perfeita, assim como o homem e a mulher têm esta união perfeita. É uma vocação natural que foi agraciada com este toque sobrenatural da ação divina. Porque um casal, ele é chamado a doar-se para o outro. E por isso que Jesus precisava transformar isso em sacramento. Porque os outros sacramentos não existiam. Né? Nada parecido existia. O batismo até que existia, né? O batismo de conversão que São João Batista realizava, mas não se parecia com a ação da graça de Deus no sacramento do batismo, criado por Jesus. Né? E assim os outros sacramentos. Existiam sacerdotes do Antigo Testamento, mas a instituição do sacerdócio divino por Jesus, do sacramento da ordem, é totalmente diferente do sacerdócio do Antigo Testamento. Mas o sacramento do matrimônio é exatamente igual. Não mudou nada no sacramento do matrimônio. O homem e a mulher se unem para que um ajude o outro, é o que eu vou falar, né? O que, ajudar em quê? Né? Mas Jesus só deu uma graça especial naquilo ali. E por isso que o ato sexual fora do casamento, ele é pecaminoso. Por quê? A gente pode se questionar, né? Como eu até me questionei, que, por exemplo, uma pessoa que se casa só no civil e quer ser fiel àquela outra pessoa, não vai traí-la, e quer levar ela para o céu, e quer ajudar ela a crescer, e quer ter filhos com ela, estão abertos à vida. Por que eles estão pecando? Por que eles, só pelo fato de não terem recebido o sacramento do matrimônio, eles estão pecando? Aí de muito questionar, né, a gente compreende como é que Deus faz as coisas. Lá no livro do Gênesis,
quando Adão e Eva pecaram, eles estavam nus, eles se doavam um para o outro, mas após o pecado eles se vestiram. E ao se vestir, eles trouxeram a morte com o pecado. Então eles se vestiram e com este egocentrismo de se esconder, eles trouxeram a morte, que é a consequência do pecado. Quando um casal, logo após receber a instituição do sacramento do matrimônio, a bênção matrimonial, eles vão para a noite de núpcias e eles ficam nus. Eles fazem o inverso de Adão e Eva. É a redenção daquilo que Adão e Eva destruíram. Né? É a reconstituição daquilo que Adão e Eva destruíram. Então o casal, ele tira suas vestes, eles ficam nus e eles se entregam de forma livre e total a outra pessoa. E com isso trazem a vida. Porque a consequência de um ato sexual é a vida. Então eles precisam da graça de Deus para realizar este ato sem o egocentrismo do pecado original. Porque após o pecado, nós temos o egocentrismo de não querer saciar o outro, mas de querer ser saciado. E assim a gente transforma o outro num objeto. Seja um objeto no próprio ato sexual, seja um objeto no relacionamento, no convívio. Uma pessoa que quer ser feliz, uma pessoa que quer ser amada, uma pessoa que quer ser agraciada, uma pessoa que não quer se doar para o outro. E o matrimônio é a doação, é a entrega. O matrimônio é o homem que se entrega totalmente para a sua esposa, e isto é simbolizado no ato sexual, porque ele está nu, ele está sem as suas vergonhas e se entrega à sua esposa. Assim a mulher está nua e se entrega ao seu esposo. Então, é simbolizado no ato sexual. Mas isso se realiza concretamente no dia a dia. É uma entrega onde ambos precisam se doar, se sacrificar para que o outro seja ele mesmo em sua plenitude. Essa é a grande finalidade do matrimônio. É fazer com que o outro seja ele mesmo em sua plenitude. Ajudar o outro a ser o outro. Não é? E não a ser uma cópia fiel do sexo oposto de si mesmo. O egocentrismo faz isso, quer transformar a pessoa em outro eu. Não é? Então eu sou chamado a levar a minha esposa, né, a minha noiva, né, que hoje nós completamos 10 meses de namoro, graças a Deus. Né, quando nos casarmos, eu serei chamado a fazer com que ela seja ela mesma em sua plenitude. E ela é chamada a fazer com que eu seja eu mesma em minha plenitude, na doação mútua do dia a dia. E isso é simbolizado no sexo, no ato sexual. Por isso que o sexo fora do casamento ele é pecado, porque ele é uma mentira. O corpo está dizendo, eu sou todo teu. Mas na prática isso não acontece. Ou eles se levantam e cada um vai para sua casa, ou eles interrompem este ato com um método contraceptivo, impedindo que a vida venha, ou eles tratam o outro como objeto. E para que nós possamos cumprir esta missão, nós precisamos da graça de Deus. Nós precisamos da graça do sacramento do matrimônio instituído por Jesus. Porque sem essa graça, nós não somos capazes de viver esta vocação. Nós não somos capazes de nos doar. Né? O próprio Jesus já disse, sem mim nada podeis fazer. Então, sem a graça de Deus, nós não somos capazes de realizar esta vocação em sua plenitude. E uma outra coisa que eu quero frisar aqui são as 3 perguntas que o sacerdote faz para os noivos na celebração do matrimônio. Porque é uma coisa que muitas vezes a gente não presta atenção. Né? Infelizmente, até os próprios noivos não prestam atenção. Estão ali maravilhados porque é o momento em que um está do lado do outro, estão prestes a um olhar para o outro para colocar as alianças, aquele momento em que a gente concentra a atenção no outro. E na celebração do matrimônio, o outro não é o centro. Jesus é o centro. Né? Tanto que quando eles saem da igreja, recém-casados, eles saem lado a lado, olhando para fora da igreja. Porque é assim que eles devem viver, um do lado do outro, olhando para o céu, olhando para Jesus, olhando para Cristo. Porque um tem que ajudar o outro a chegar no céu. Então, o centro é Jesus. Mas, no momento das 3 perguntas que o sacerdote faz, são os momentos em que o sacramento do matrimônio ele é solidificado por essas 3 perguntas. Essas 3 respostas que nós damos que são o cerne, que são a raiz ali do sacramento do matrimônio. E a primeira delas, eu vou ler aqui para vocês. Diz assim:
vieste aqui para celebrar o matrimônio. É de livre vontade e de todo o coração que o fazem? Então o padre pergunta se eles vão se casar livremente. Né? Isso às vezes até a gente presta atenção, né? Porque uma pessoa que é forçada a se casar, muitas vezes nem está casada. Né? Porque é necessário que haja liberdade na pessoa para o sacramento ser válido. Ah, mas e aquelas pessoas que casaram obrigado e ao longo dos anos aprenderam a se amar e vivem felizes, vivem até mais felizes do que as outras pessoas hoje em dia? Existe muito isso, né? Eu até conheço casos assim, de pessoas que casaram forçado, mas esse casar forçado foi rompido em algum momento do matrimônio. Em algum momento da vida, aquela pessoa livremente consentiu em estar com o outro. Ela gostou de estar com o outro, ela consentiu livremente em permanecer com o outro. Por isso o casamento dá certo. No início foi forçado, mas com o tempo o amor apareceu. Não é? Então por isso dá certo. E muitas vezes acontece como aconteceu na minha família. Morre o marido, depois no dia seguinte morre a esposa. Né? Que o amor é tão grande que um não consegue viver a vida sem o outro. Então isso é possível de acontecer. Então por que precisa de liberdade para acontecer o matrimônio? Porque o matrimônio é uma resposta da própria pessoa, onde a pessoa, o homem e a mulher, eles saem da dependência de seus pais, da dependência de sua família, para a sua autonomia de construir uma nova família. Isso não é nada fácil. Isso exige liberdade, porque exige compromisso. O homem tem o dever de sustentar uma família, de educar os filhos. A mulher tem o dever de educar os filhos, de cuidar da família. Então isso exige uma liberdade da pessoa que conscientemente sai de seu comodismo para enfrentar essa missão. Então é necessário a liberdade. Liberdade de todo o coração. A segunda pergunta. Vós que seguis o caminho do matrimônio, estais... Meu Deus, eu estou sem óculos. Vós que seguis o caminho do matrimônio, estais dedicados a amar-se e respeitar-se ao longo de toda a vida? Então, resumo da pergunta. A pessoa que quer seguir o sacramento do matrimônio, a vocação matrimonial, que ele elegeu, o padre já pergunta assim, né? Vós que seguis o caminho do matrimônio, ou seja, a vocação é natural. Não houve nada de sobrenatural para interromper ali a vida da pessoa, para chamá-la para a vida religiosa. Então ele está seguindo o caminho natural do matrimônio. Se ele está seguindo esse caminho, você está comprometido a amar e respeitar esta pessoa por toda a vida? Aí vem uma questão. Como é que eu posso prometer amor e respeito a uma pessoa? O respeito é fácil, porque o respeito é um ato, não é? Ou a ausência de um ato mau. É um ato bom ou a ausência de um ato mau, de desrespeito. É fácil prometer isso, né? Na teoria é fácil. Né? A gente tem que prometer que vai respeitar aquela outra pessoa por toda a vida. Mas como é que a gente promete amor? Se amor for sentimento, a gente não pode prometer. Porque, um exemplo, eu posso prometer que eu vou ter raiva de uma pessoa? Não posso. A raiva surge, a raiva acontece. Eu posso alimentar ou conter. Mas eu não sou capaz de dizer que hora que eu vou sentir raiva ou não. Então eu também não posso dizer que eu vou gostar de uma pessoa para toda a vida. Porque o gostar é sentimento, é sensação. O gosto ele vem e vai. Eu posso alimentar ou conter. Mas dizer que hora que ele vem, não posso, não sou capaz. Então, eu não posso prometer amor se amor for sentimento. Se amor for esse sentimento de paixão, esse gostar. Mas se o sacerdote pergunta, se a igreja, há 2000 anos, nos ensina que a pergunta central é: você está decidido a prometer amor eterno a esta pessoa? Então amor não é sentimento. Amor é um ato de vontade, onde você diz: eu preciso me entregar a esta pessoa, preciso me doar a esta pessoa. Amor é um ato de entrega, onde você diz: eu sou todo teu. Todo teu para que você seja você e sua plenitude, e nesta plenitude você seja salva, você alcance o céu. Isso é amor. Por mais que o sentimento venha ou se esvaia, né? Se perca ao longo do caminho, ao longo do matrimônio. Porque tem muitos casais que já velhinhos não têm muito sentimento um pelo outro, mas tem muito amor.
Porque a entrega deles permanece, por mais que o sentimento não permaneça. Mas, para a gente não ficar assombrado com essa história de sentimento acabar, né? O sentimento, ele não acaba e não vem mais. Né? Não é assim que a pessoa, ao longo do tempo, vai acabar o sentimento e não vai vir mais nunca, a pessoa vai ter que amar no seco, né? No deserto da vida. Não é assim. O venerável Futon Shin, ele diz no livro 3 para Casar, que o amor, sentimento, este sentimento, esta paixão, ela se renova a cada mistério que é revelado. Por exemplo, os casais de namorados que estão nos acompanhando aí. Quando a gente conhece uma pessoa e desperta um sentimento por ela, esse sentimento ele se renova quando aquela pessoa diz um sim pra gente. Quando a gente começa a namorar. Quando a gente começa a namorar e fica noivo, aquele sentimento se renova. Ele surge de uma forma nova, ele não se repete ou ele aumenta, ele surge de uma forma diferente. Então Futon Shin diz no livro, eu não sou casado ainda, mas ele diz que quando a pessoa passa do noivado para o casamento, quando passa do casamento para o primeiro filho, quando passa do primeiro para o segundo, e assim sucessivamente, a cada mistério que é revelado, ou seja, quando a mulher vai se transformando numa mulher em plenitude, quando o homem vai se transformando num homem em plenitude, esta paixão vai se renovando. A gente vai descobrindo aquela pessoa, a gente vai descobrindo quem é aquela pessoa, o ser daquela pessoa. E essa paixão se renova. Então, o amor não acaba, né? A paixão, o sentimento, não acaba e ponto final. Ela se renova, tá? Mas o amor é mais do que isso. O amor é uma promessa em que, diante de Deus, diante do altar, na igreja, eu prometo que eu vou amar aquela pessoa. Então, a vocação do matrimônio, ela é natural, mas ela é também uma eleição. Então, um exemplo que os católicos gostam muito de dar é de Sara e Tobias, né? Que Tobias viajou e descobriu que tinha uma mulher, Sara, que toda vez que essa mulher se casava, o marido morria. E morria porque ela estava com o demônio Asmodeu. O que Tobias faz? Tobias, dentre todas as mulheres da face da terra, ele elegeu se casar com ela, independente do demônio que rodava, que impedia ela de se casar, não é? Então, ele, na sua vocação natural de matrimônio, elege uma pessoa, escolhe uma pessoa. E quando ele escolhe esta pessoa e promete amor eterno para essa pessoa, Deus vai lá com a sua graça e capacita. Porque São Rafael, o anjo que estava com Tobias, ensina a ele como é que ele vai tirar o demônio de Sara. Então, por seu amor, por sua promessa de amor, Deus vem com a sua graça e capacita os dois para viverem a vocação do matrimônio. Rafael não falou em momento nenhum, olha, se casa. Tá vendo aquela mulher ali? Casa com ela. Não, ele quis casar e Rafael ensinou o remédio para curar, de Asmodeu. Então é assim que a graça faz. Quando a gente, no meio de tantas pessoas, a gente escolhe uma. Né? Então a gente tem que saber bem escolher. Não é? A gente escolhe uma pessoa e promete amor e respeito para toda a vida. Essa é a segunda questão. Não é? A terceira questão é: estais dispostos a receber amorosamente os filhos como dom de Deus e ajudá-los e educá-los, segundo a lei de Cristo e da sua igreja? Esta pergunta é a mais cavernosa, digamos assim. Porque o padre está perguntando se o casal está aberto à vida. Se o casal está aberto a ter filhos e a educar os filhos na fé. É uma questão que pega muita gente nos dias de hoje. Mas eu quero fazer uma reflexão com vocês. Se antigamente as pessoas tinham 5, 10, 15, até 20 filhos, a situação financeira de antigamente era muito pior. Vocês vão concordar comigo. O básico que nós temos hoje era a riqueza de antigamente. E as pessoas não botavam limites. Elas não se preocupavam com isso ao ter muitos filhos. Então, situação financeira não é o problema. Hoje é muito mais fácil ter mais filhos. Tá? É difícil ter muitos filhos se a gente quer ter luxo para todos. Se a gente quer ter smartphone, pagar a escola boa, se quer a melhor roupa, se quer Netflix, se quer tudo do bom e do melhor, aí realmente é difícil. Mas se a gente quer ter filhos para dar a esses filhos o que há de melhor,
o tesouro mais precioso que é o próprio Jesus, o ensinamento da fé católica, para que aquela criança seja uma santa e vá para o céu, aí não é difícil. Não é difícil. E a outra questão é que muitas pessoas falam, mas como é que eu vou colocar filho no mundo, sendo que hoje está tão difícil, com essa cultura do jeito que está, com a perdição no mundo do jeito que está, é as músicas, é a televisão, não sei o quê, não sei o quê. Se a gente educar bem os nossos filhos, estes nossos filhos vão fazer a diferença no mundo quando eles crescerem. Porque se nós que temos consciência da fé católica não enchermos o mundo de filhos, as pessoas ruins é que vão encher. E o mundo nunca será corrigido. Essas coisas que são possíveis de correção, nós temos o dever de contribuir com a correção. Se nós não podemos fazer muita coisa sozinhos, os nossos filhos poderão. Então, ter muitos filhos é o dever do casal. É o dever de quem escolhe o santo matrimônio. Que quem vive a sua vocação natural de matrimônio. E não tenham medo, porque se Deus dá uma missão, Deus capacita para aquela missão. Assim como Ele fez com Tobias, com Abraão, com São José, com todos aqueles que escolheram o santo matrimônio. Inclusive com o casal Martã, São Luís e Santa Zélia, que este mês de julho nós celebramos com grande alegria o primeiro praticamente, o primeiro casal santo. Por que casal santo? Porque a vocação deles é que os levou para o céu. Temos outras pessoas casadas, canonizadas, mas que por outros motivos. Eles foi exatamente a vocação deles. Inclusive o dia litúrgico de São Luís e Santa Zélia é o dia em que eles se casaram aqui. E para finalizar, eu quero dar a vocês também uma outra forma de ver a vocação do matrimônio, porque a gente fica muito nessa de meu José, minha Maria, como se São José e Nossa Senhora fossem, digamos, os modelos de matrimônio. Eles são um exemplo grandiosíssimo. Mas o modelo, o protótipo original de vocação paterna e materna é Deus Pai e a Virgem Maria. São José é um exemplo. São José é aquele que viveu a sua vocação de matrimônio com a Virgem Maria, é claro. Mas um pai maior do que São José é o próprio Deus. Porque Ele quer que nós o chamemos de Pai. Então, se queremos aprender a ser pais, os homens, precisamos aprender com Deus Pai. Como diz o próprio São Paulo, dobra o joelho diante de Deus, do qual provém toda a paternidade. Então Deus Pai é o nosso modelo. E a mulher, o modelo da mulher é a Virgem Maria, porque ninguém é tão mãe quanto ela. A missão de Deus Pai, de Criador, é ser um pai. Então Ele é o modelo. A missão da Virgem Maria, por mais que ela seja virgem perpétua, imaculada, tenha todos os títulos, mas tudo isso está em função de sua missão central, que é ser a mãe de Deus. Ser a mãe do próprio Filho de Deus. Então, ser mãe, o ser da Virgem Maria é ser mãe. Então, ela é o modelo de mãe para todas as mulheres. E esse negócio, minha Maria, meu José, não sei o quê. São José não ficava com esse negócio de minha Maria. Tanto que quando ele escolheu, ele seguiu a vocação natural e escolheu a sua missão, escolheu se casar com a Virgem Maria, ele recebeu uma cruz muito grande que ele não esperava. Então não é a gente ficar sonhando, meu José, a minha Maria, a gente não pode ficar sonhando com essas coisas. A gente tem que escolher bem, a gente tem que fazer uma eleição e confiar na ação da graça de Deus para aquela missão. Porque namoro, casamento não é conto de fadas, tá? Tem suas dificuldades. E quem vive isso sabe que tem suas dificuldades. Então, precisamos ter consciência de todas essas verdades que eu falei, para que aqueles que são vocacionados a viver naturalmente o santo matrimônio vivam conforme a vontade de Deus.